tecnologia e deu tudo certo. Obrigada, uma honra ter você aqui com a gente, viu, meu querido? Obrigada mesmo. Prazer meu. Que bom a gente poder compartilhar desse espaço. Como é que você está, meu querido? Bem, e você? O que que teve? O que que houve contigo? Meu amor, o Covid me achou e Ah, me deu uma surra feia, uma surra bem feia mesmo. Mas já estou hum, reagindo, graças a Deus, estou levantando hum, aí, estou melhorando. Daqui a pouquinho já estou inteirinha. Hoje estou meio derrubadinha ainda, mas estou puxa vida. aqui buscando energia. E que bom, nada é tão casual, né? Que bom a gente falar de superação justamente num dia como hoje, que para mim é tão importante porque estou aí fazendo esse movimento de superação desse bichinho danado que me achou. Então, vocês que estão em casa, você, meu amigo, você trata de se cuidar, porque olha que eu estou Hum, seguindo aqui todo o protocolo, me cuidando ao máximo desde o princípio. Em nenhum momento subestimei o poder desse bichinho. E olha, vou te dizer, não, definitivamente não é uma gripezinha, não, viu? Me derrubou feio, me derrubou feio. Não sou de fazer charme, não sou de fazer corpo mole, mas vou te dizer que tá você difícil mesmo. está você tá tomando medicamentos pesados? Tom, eles me deram azitromicina e um outro para pneumonia, que é, sei lá, prednisolona, sei lá, uma cortisona dessas aí da vida. Tá, E aí, acho que agora tô dando uma reagida aí. Estou tá. quase no fim do ciclo, né? Se supõe que são 14 dias, amanhã é o meu 14º dia, então já tô na fase final. Dá um Bom, suador às vezes, é, um mal-estar às vezes, mas enfim, graças a Deus acho que tá passando, sabe? bom, vamos ter que celebrar logo em seguida. Vamos celebrar, meu amigo. A vida está aí, vamos celebrar, vamos sim. Querido, gratidão imensa por estar junto com a gente, por estar com a gente não só hoje, né, na nossa live, mas fazendo colunas para a gente, gravando vídeos para a gente, fazendo textos e fazendo uma mentoria que é tão importante para mim, que aprendo tanto contigo. Gratidão imensa por ter você tão perto, essa honra, esse privilégio de ter você tão perto. Para quem não conhece, o Terron, ele é doutor e mestre em educação, sabe muito e é formado em arte e história da cultura, é jornalista, é publicitário, é empresário também, trabalha como colunista, como comentarista da Jovem Pan, também faz parte do Estadão Online, diversas outras mídias e é autor e coautor de mais de 34 obras, dentre elas, falei logo no comecinho, essa que eu gosto tanto, estou aqui com ela toda anotada. Tenho a honra de tê-la autografada, que não é para qualquer um, né, minha gente? Tenho a honra de tê-la autografada. Agradeço muito, meu amigo, por isso. E hoje vamos falar um pouco do tema superação, né? Com esse cara que é gigante e vem presentear a gente com tanto saber, com tanto aprendizado sempre. Terron, querido, a casa é sua. O título que a gente deu para a live foi Superação, como aprender, como educar. Superação, etimologicamente, vem do latim, é a ação de vencer, de alcançar alguma coisa, de conseguir alguma coisa, de elevar-se acima de alguma coisa. Isso, etimologicamente, é o superar. Mas para você, que é superação, como é que se aprende superação e como é que se educa para superação? Bom, Irene, primeiro prazer estar contigo, nossa maestra conjunta, né, Dona Lissete, lá do Uruguai, que nos apresentou, muito querida. Superação significa compreender que o mundo é imperfeito. Eu acho que a gente demora muito para entender isso. É imperfeito. Galáxias colidem com galáxias, a nossa está indo no rumo. Vai levar um tempinho, né? Segundo os estudos, mas daqui a uns 3, 4 bilhões de anos colide com Andrômeda. As doenças, as crises, as tsunamis, os terremotos, os choques dos meteoros, a imperfeição humana, imperfeição política, estrutural, imperfeição, enfim. Quando a gente entende que o mundo é imperfeito, a gente fica muito feliz, porque você começa a compreender a sua missão na vida. A sua missão na vida é aperfeiçoar. Aperfeiçoar alguma coisa, seja um trabalho, por mais simples que ele possa parecer, seja uma convivência, seja uma empresa, você pode ser um executivo,
Imagine, então, a missão de um executivo público, a missão que ele tem, do ponto de vista de aperfeiçoar os sistemas, as estruturas, etc. Então, a vida é uma busca constante de aperfeiçoamento. E à medida em que você compreende que você precisa aperfeiçoar o teu entorno, seja ele uma costureira que aperfeiçoa a sua costura, ou uma tricoteira que aperfeiçoa o seu tricô, disso para dimensões gigantescas, né? Quando a gente compreende esse aperfeiçoamento, geralmente a gente também se auto-aperfeiçoa. Quanto mais você busca o aperfeiçoamento de alguma coisa no seu entorno, há um retorno também de aperfeiçoamento para você. Porque quando você busca aperfeiçoar algo, necessariamente você tem que evoluir seus níveis de conhecimento, seus níveis de educação, seus níveis de relacionamento, etc. Então, a vida, por si só, ela é um programa de superação nesse sentido. Uma busca constante de aperfeiçoamento. Alguém também me perguntou outro dia, mas você também não aperfeiçoou o mal? Aperfeiçoou o mal. Então, o mal e acho que também é para isso que serve a educação, então, né, Terron? O mal é também, quando você pega um grupo de uma facção criminosa, eles vivem uma busca firme de aperfeiçoamento daquele ato, daquela ação, seja qual for. O malévolo também busca um aperfeiçoamento da malevolência. O que ocorre é que, a longo prazo, todo o exercício de aperfeiçoamento do mal, ele acaba se destruindo em si mesmo, como força entrópica, como é o que acontece na natureza. As forças entrópicas colidem, criam o caos, se explodem, e disso surge o processo criativo. Mas no caso humano, a gente não tem esse tempo todo para esperar passivamente que essas forças se manifestem. Então, é muito importante, como você falou, a educação. A educação é o diferencial que pode existir num ser humano, porque desde o primeiro até agora, todos que vieram à Terra, nenhum tem a mesma impressão digital. Não existem dois iguais, e a gente não vem carregando a história já do passado, o conhecimento já adquirido, os erros e os acertos históricos, a gente é obrigado, como uma espécie de uma tábula rasa, a aprender do zero. Então, essa educação, num sentido mais amplo que a escola, a educação no ambiente familiar, a educação na comunidade que você vive, a educação com os vizinhos, a educação do ambiente em que você está, além da escola, é o que vai formar, então, o caráter, né? E quando você forma o caráter, não há nada no mundo que possa impedir o seu processo evolutivo. Mas essa é a grande luta. A grande luta se dá, então, na educação, no sentido mais amplo da palavra. E tem, nesse livro aqui, que eu tenho a honra de ter e mostrar para vocês, a gente vai falar bastante dele hoje, você diz que tudo é luta, e é uma luta o tempo todo, é uma luta constante, né? Você diz que alguém te pergunta, mas Terron, e tudo é luta? E você diz, tudo é luta. É isso mesmo, né? Tudo é luta. E o que é essa luta? E o que é essa superação? A gente não está falando de superar o outro, né, Terron? Eu acho que o tempo todo nessa obra, em tantas outras que você escreve, você está falando sobre superar a si mesmo, sobre elevar-se de um lugar em que se estava a um lugar em que se quer chegar, em um lugar melhor, mais bonito e mais profícuo para os demais também, né? Mais digno. Mas eu conversei outro dia com um medalhista na área de natação, e eu perguntei, você compete com aquele adversário da Austrália, com aquele do Canadá? Ele falou, não, a minha competição é com o relógio. Então, ele falou, é comigo mesmo e o relógio, né? Então, esse processo, quando a gente vai para uma competição, para um processo desse tipo, uma competição empresarial, você com seus concorrentes, a boa competição é aquela em que você também cria o crescimento da sua categoria, independente do seu concorrente, você contribui para que a sua categoria cresça, né? Então, a competição boa, ela vem sempre acompanhada de um processo de cooperação. Agora, é uma decisão, Irene, essa é uma decisão
que eu acho que é a decisão que separa seres humanos. A luta pela força criadora versus as forças entrópicas da destruição. Elas estão sempre presentes. E quando a força destruidora vence, é porque geralmente as forças criadoras desistiram ou se omitiram. Por isso é uma luta. É uma luta quando vai para o lado humano da coisa, pela visão da dignidade, é uma luta em que você considera indigno qualquer ser humano que não possa ter acesso às melhores formações, como qualquer pessoa com qualquer tipo de dinheiro ou de onde quer que ela venha. É indigno. Então você tem aí uma luta no sentido de permitir que todos os seres humanos tenham, no mínimo, partidas na vida iguais, partidas do ponto de vista de estruturas iguais. Essa é uma luta criadora. Não é? Quando você não tem essa vontade dessa luta criadora, diminui muito a força da possibilidade disso existir. Né? Então, viver na Terra é uma luta pelo trabalho íntegro, pela busca da verdade, que ela sempre também é muito mutante, né? A busca pela dignidade humana, a luta pela solidariedade, a luta pela cooperação. Por isso, gosto muito das cooperativas. As cooperativas significam um caminho extraordinário de progresso humano, uma fórmula de competir e, ao mesmo tempo, de dar capilaridade à dignidade. O modelo cooperativista é um modelo que eu admiro muito, porque ele é um encontro da humanidade num sentido, um caminho do meio, entre o que seria governo, o que seria Estado e o que seria iniciativa privada pura. Né? O cooperativismo é um movimento internacional que a gente pode olhá-lo como um modelo efetivo, fundamental para todo o século XXI, o modelo das cooperativas. Então, como você bem lembrou, a gente se conheceu pela professora Lissete, que foi uma professora em comum que tivemos no mestrado que fizemos no Uruguai, né? Terron já estava no doutorado, eu estava no mestrado ainda, e aí a nossa professora em comum, a Lissete, disse que a gente precisava se conhecer, que a gente tinha muitas ideias em comum, que a gente tinha uma energia muito parecida e tudo mais. E de lá para cá, eu venho cada vez me aproximando mais de você e vendo os teus fazeres e tudo mais. Amigo, eu sempre penso o seguinte, caramba, esse cara já fez especializações em Harvard, já esteve no MIT, esse cara entende pra caramba de tecnologia, entende do mundo corporativo, mas foi fazer mestrado e doutorado em educação. Me explica. Bom, uma coisa importante nessa coisa agora da superação humana, né? A minha história, eu sempre fiz muitas coisas, eu sempre gostei muito do trabalho. E sempre fiz muitas coisas. Eu não sei se como uma forma de enfrentar o mundo, colocando coisa na cabeça e não besteira, mas eu sempre fiz muitas coisas. Fazia música já aos 15 anos de idade, fiz música para teatro, ao mesmo tempo meu pai queria que eu fizesse alguma coisa de útil para não morrer de fome e fui fazer técnico de eletrônica. Eu sempre fiz muitas coisas. Então eu comecei a dar aula muito cedo. Eu acabei sendo convidado para dar aula muito cedo. Então, eu sempre fui, na minha carreira de profissional, um executivo em companhias e, ao mesmo tempo, sempre dava aula à noite, durante muito tempo. Então, na ESPM, fui professor registrado na Getúlio Vargas, e um dia, um grande amigo, porque nós somos muito resultado das pessoas com quem nós convivemos. Se você quer mudar de vida, presta atenção nas pessoas com quem você usa o seu tempo de relacionamento. E eu tive sorte. Eu sempre parece que tinham pessoas extraordinárias. E uma delas, o professor Marcos Cobra, doutor Marcos Cobra, ele chegou para mim um dia e falou: você tem que fazer um mestrado e um doutorado. Eu ia fazer do quê? Na área que eu já era profissional, que já marketing, comunicação, propaganda, não tinha vontade nenhuma, porque dava aula disso, né? Então eu vou fazer um programa. Primeiro foi Educação, Arte e História da Cultura, no Mackenzie, que foi muito legal. Coisas que eu dava aula, mas eu nunca tinha estudado, pedagogia, nada. E foi muito legal. E aí estudar também Arte e História da Cultura,
muito legal, temas que me enriqueciam a minha cabeça, principalmente para um profissional na área de marketing, que é muito importante que ele tenha consciências mais apuradas, históricas e artísticas também. Muito bem. E aí, o doutor Marcos Cobra, não satisfeito com isso, falou, você tem que fazer um doutorado. E esse doutorado tem que ser em educação. E vai para um programa maravilhoso, que ele tinha um sonho, que depois acabou não se realizando, que era um programa de formação de professores com doutorado na área de marketing a nível da América Latina. Este era o sonho do professor Marcos Cobra lá com a UDE, onde a gente acabou tendo a maestra que nos trouxe. Então, fui fazer o doutorado e foi fascinante. Precisava de um doutorado para a minha vida? Não precisava. Mas aí entra uma outra coisa. Entra uma coisa muito importante da superação. Irene, o que é colocado na nossa cabeça até 8, 9 anos de idade define um ser humano. Então, quando a gente fala da educação, a gente fala da superação, pais, mães, avô, tio, vizinhos, professor da sua escola fundamental, né? Eles têm uma importância na vida da gente gigantesca, porque nós seremos muito o resultado do que nós ouvimos, do que nós fomos educados por essa comunidade. Então, eu sou o resultado de uma educação que veio de um pai e de uma mãe adotivos. Eu queimei o rosto com 4 anos de idade, e então houve uma grande mudança. Como eu digo, né, o Charles Darwin estudou e disse que os seres humanos que superam são aqueles que se adaptam em velocidade. Mas ele só estudou bichos, ele não estudou seres humanos. A adaptação à situação é fundamental, senão você não sobrevive. Né? Você passou pela experiência agora, adaptação imediata, e vem a ciência adaptada e, puxa vida, graças a você resolve. Mas você teve que se adaptar. Mas a partir dessa adaptação, o ser humano é aquele ser que vai procurar criar uma realidade nova a partir dessa adaptação. Então, na minha experiência, queimei o rosto, a adaptação era ser salvo. Fui salvo, fisicamente falando. 3 anos internado lá na Santa Casa de São, ok. Fisicamente, me salvaram. Mas não bastava isso. Era uma criança e eu tinha que ser formado para criar realidades novas a partir daquela situação, que era uma situação muito difícil. Então, a minha mãe adotiva e meu pai adotivo, eles eram fenomenais. A minha mãe, a dona Rosa, ela dizia para mim, sempre, toda hora, que eu era o menino mais lindo do mundo. Ela me levava para sair com ela em todos os lugares. Eu não queria ir, mas ela me levava, como se eu fosse um príncipe ao lado dela. Só ela via isso, com certeza. Mas ela tinha um orgulho de mim gigantesco quando eu saí da Santa Casa de Santos. Com 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, isso acontecia. E ela dizia assim para mim, você vai ser um doutor. Você vai ser um doutor. Eu já estava com 60 anos de idade, velho. Aí o professor, doutor Marcos Cobra, vamos fazer doutorado. Veio na minha cabeça a voz da dona Rosa. Então eu vou. Óbvio, né? E outra, independente de ter cumprido somente essa missão que essa minha mãe colocou no meu cérebro aos 7, 8, 9 anos de idade, foi de uma riqueza importantíssima, efetivamente, ter feito esse doutorado, porque a gente compreende fundamentos deste mundo onde você está mergulhada, o core, né, e que você tem aí, vocês têm aí a expressão reinventando a educação. E como essa educação é positiva, porque nem todo mundo, Irene, tem um pai e uma mãe adotivos como eu tive. Nem todo mundo tem a sorte de ter uma vizinha, uma vovó, que me adotou em frente à minha casa, que me dava todo mês um livro de fábulas para ler, perguntava o que eu tinha lido. Eu tive muita sorte nesse relacionamento humano em volta de mim. Professora também, professora da escolinha da Santa Casa, que fazia questão de ir em casa, dizer para o meu pai e minha mãe como é que eu estava indo. Quando eu começava a fazer molecagem, apronto, ela ia lá também dizer que eu tinha mudado. Ou seja, uma professora do pré-primário, do primeiro ano na época,
uma professora no 4º ano primário. Eu ia mal, estava fazendo queria só ficar fazendo apronto com a molecada. Ela falou: você vai repetir de ano, menino. Você vai estudar na minha casa comigo e com meu filho, eu vou te dar aula particular. Ou seja, coisas desse tipo são fundamentais, salvam o ser humano. Então, a superação, ela é importante que ela seja trabalhada desde pequeno. Meu livro novo, que vai sair em março, já está escrito, tenho que fazer umas correções nele, e o nome é O Poder do Incômodo. Nós somos o resultado dos incômodos, Irene. Aí fala: mas incômodo? É incômodo. Tudo. Quando você está na concepção, já tem ali um grande incômodo, há uma batalha ali entre os espermatozoides com os óvulos, uma grande batalha. Um espermatozoide, um óvulo, né, numa luta. A partir do início da concepção, tem um pessoal que estuda caracterologia e me falaram: olha, nossos estudos revelam que até 6 meses no útero materno, você é impactado e incomodado por uma série de sentimentos da mãe. É onde você ganha ali a sua impressão digital. Quando você nasce, o ar, o oxigênio, o mundo é um processo de incômodos. Esses incômodos não são ruins. Se você pega esses incômodos legítimos e os enfrenta, como, por exemplo, você, todo o grupo aí que eu tenho o orgulho também de poder contribuir, participar, o enfrentamento da necessidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento da educação. Isso é ótimo, é um incômodo. Incomoda e a gente parte para cima com reunião de gente, com estudos, com ciência, com fundamentos, para fazer o aperfeiçoamento desse incômodo. O grande problema que eu coloco no livro é quando você tem, e nós todos temos, e eu digo: não invente incômodos. Não é necessário inventar, porque a vida já nos dá suficientes incômodos para serem enfrentados. O grande drama da vida é quando eu deixo de enfrentar meus legítimos incômodos e crio outros falsos, ilusórios, que me tiram o foco do legítimo encontro, do legítimo incômodo a ser enfrentado, né? E só para usar aqui, como você também tem uma maravilhosa genética aí espanhola, não é? Um amigo espanhol me pergunta: você sabe por que tem touradas? É uma cultura da Espanha, do enfrentamento do homem com o animal. Eu falei: não. Só tem tourada por um único motivo. O touro, ao invés de focar no toureiro, ele foca naquele pano. No pano, é. No pano. Então, o toureiro ilude o touro que fica atrás do pano, porque se o touro focasse no toureiro, não teria touradas. Então, é a questão dos bons e legítimos incômodos, e a gente os tem para enfrentar. Portanto, o incômodo é uma coisa maravilhosa. E aí vem uma coisa que eu acho que é muito bonita para o Brasil. O Brasil tem um monte de coisa para aperfeiçoar. E quando você vê tudo que o Brasil tem para aperfeiçoar, é vibrante, é emocionante, porque significa uma missão extraordinária, aperfeiçoamento da nação brasileira, em vários aspectos. Como tem isso, e é claro, né, assim, borbulha os aperfeiçoamentos a serem feitos, é fascinante, é uma missão comovente de poder ser realizada. Então, o que seria superação? Eu ficaria nessa resposta com uma frase maravilhosa que não é minha, é do Makiguchi, um grande educador, pedagogo japonês, com um sofrimento gigantesco que ele passou na Segunda Guerra, foi morto. E ele dizia: superação é criar valor a partir da sua própria vida, sob quaisquer circunstâncias. Então, veja, criar valor a partir do quê? Da sua própria vida, sob qualquer circunstância. E aí a questão é: o que é valor, Makiguchi? Valor é o bem, é o belo e é o útil. E quando ele coloca criar valor, o bem, o belo e o útil, a partir da sua própria vida, sob quaisquer circunstâncias, ele define a missão extraordinária que o ser humano tem. E aí a gente vai para a busca de aniquilar, e aqui eu posso ser mais agressivo na palavra, destruir o que eu entendo que é a pior indignidade que um ser humano possa fazer com ele,
que é a vitimização, a auto-vitimização. E quando, sem querer, pais, mães, parentes, vitimizam a si mesmos, vitimizam o país. Na frente de uma criança, eles estão causando o maior mal que um adulto pode causar a uma criança em formação. E te digo isso porque eu fui proibido de me vitimizar. Eu tinha tudo para me vitimizar, tudo. Filho de mãe solteira, adotado por uma família pobre, cara queimada, 3 anos de Santa Casa, até os 15 anos entrando e saindo de hospital público, estudando em escola pública. Tinha tudo do mundo para me vitimizar, mas era proibido. Não havia a possibilidade de qualquer chororô ou chorar de mim. Isto foi de uma importância simplesmente maravilhosa no processo que eu pude exercitar da superação a partir de um incômodo, que se me perguntam assim, Tejon, se você pudesse voltar no tempo, você gostaria de passar de novo por esse incômodo? Tem 2 respostas. Se você perguntar hoje, eu diria sim. Já passou, né? Sim, passou e mais. De um aprendizado, de uma riqueza fantástica. E a única coisa que eu gostaria, se pudesse voltar no tempo, além da resposta sim, seria prestar muito mais atenção, porque eu aprenderia ainda muito mais. Agora, se você me perguntasse lá, naquela época, com 4, 5, 6 anos, cara, bota teu dedinho aí no isqueiro e você vê como é que é. É claro, se você perguntasse naquela época com todo o sofrimento e a dor, eu diria não. Porém, passada a experiência de uma riqueza simplesmente extraordinária. E aí, uma das perguntas que eu deixo nesse meu novo livro do incômodo é a seguinte pergunta: qual incômodo você viveu que, se você não tivesse vivido, você não teria chegado a ser quem é? Isso é mágico, porque todos os seres humanos que criam, que realizam, que passam por cima dos obstáculos, que mudam o mundo, nem que seja como minha mãe e meu pai adotivos. Eu fui a mudança de mundo que eles conseguiram fazer. Não fizeram mais nada, eles não tiveram outras obras, nada. Mas fui eu. Eu sou uma obra dos dois, ok? Só eu. Temos muito a agradecer a eles, muito. Um filho adotivo. Mas essa pergunta é: qual é o incômodo que, se não tivesse acontecido a você, você não seria quem é? E quando a gente pensa bem nisso, isso nos ajuda muito a nos afastar de falsos incômodos. E mais, a pegar um incômodo que seja real, porque eu vejo muito ser humano, Irene, já com 30 anos de idade, 35, 40, 50 anos de idade, que não conseguiu ainda enfrentar um legítimo incômodo que teve que enfrentar há tempos lá atrás, no passado. Puxa vida, precisa enfrentar. Tem gente que faz terapia, etc., mas fica rodando, porque o enfrentamento do legítimo incômodo incomoda tanto que acaba arrumando incômodos outros falsos para fugir do enfrentamento daquele efetivo incômodo a ser enfrentado. E olha, eu acho que é como as fábulas de Grimm, como as fábulas de Andersen. Enquanto você não sai no mundo, na jornada, e você não mata o dragão, não tem jeito. O mundo vai estar te cobrando sempre para você matar aquele dragão que é o grande incômodo do enfrentamento. E aí a gente vê, Irene, que a gente não consegue fazer sozinho. Bobagem achar que fez sozinho. A gente precisa de seres humanos, de equipe, de time, e muitas vezes inconscientemente, né? Eu trabalhei inconsciente disso tudo, Irene, até 52 anos de idade. Eu não tinha consciência disso tudo que eu estou falando. Eu vim levado por um movimento, fundamentalmente mesmo, do pai, da mãe, da minha tia, daquele grupinho pequeno que me criou. Eu vim comandado por aquilo, até 52 anos, já como diretor estatutário no Jornal Estado de São Paulo, que eu só fui pensar
como é que você chegou onde você chegou, com 52 anos de idade, quando fui provocado. Fui provocado a isso, primeiro por dois autores americanos que estavam escrevendo um livro chamado Succeed on Terms, um livro que foi lançado nos Estados Unidos, sucesso ao seu jeito, e vieram entrevistar o maestro João Carlos Martins, aqui no Brasil, e me entrevistaram também, e depois pessoas pelo mundo afora. E a pergunta mágica pergunta que eu quero deixar aqui com todos vocês foi: qual foi a primeira vez na vida que você sentiu superação, que você sentiu sucesso? Sucesso. Primeira vez. Volta no tempo. Não é agora que você é profissional, não. Volta ao máximo no tempo. Eu fui me esforçando e me lembrei que primeira coisa assim de muita alegria que eu senti, que eu consegui me lembrar, foi os meninos da minha rua, lá onde eu morava, na rua Princesa Isabel, lá em Santos, perto do Campo dos Santos. Os meninos da minha rua bateram na porta da minha casa e me chamaram para jogar bola com eles. Eu me lembrei desse dia. Olha, eu me lembro desse dia. Eu estava em casa, que eu não gostava de sair, tinha medo, e a molecada da minha rua bateu na porta e me chamou para ir brincar com eles na rua. Eu me lembro desse dia, que alegria eu tive. E aí vem a grande pergunta que eles fizeram, que foi destruidora, no bom sentido. Eles disseram: todo sucesso é resultado de um processo. O que aconteceu antes para que os meninos da tua rua batessem na porta da tua casa e te chamassem para jogar bola? Aí eu comecei a pensar: o que aconteceu antes disso? Porque está certo, os moleques não iam bater na porta da minha casa à toa. Aconteceu alguma coisa antes. E aí eu chorei na frente dos americanos, dos dois americanos, o Herbie Greenberg. Olha, porque aí veio à minha cabeça: por que os meninos bateram na porta da minha casa para jogar bola com eles? Foi porque a minha mãe adotiva falava assim para mim: você tem que ajudar a sua mãe na feira. Eu falava: não quero, mãe, não vou na feira. Eu subia no telhado, ela não conseguia me levar. Ela voltava, dava uma bronca: semana que vem, você vai com a mãe na feira, porque você é o único menino que não ajuda a mãe. Todos os meninos ajudam a mãe. Eu já sabia que quinta-feira era o dia da feira, e eu subia no telhado, a cena se repetia, ela ficava brava, eu não descia, ela voltava e dizia: não escapa da mãe, semana que vem. E na outra quinta-feira, eu já achando que ia correr para o telhado, quando eu acordei, eu estava com o meu braço amarrado ao braço dela. Ela se deitou do meu lado e me levou à feira amarrado, chorando, berrando. Eu me lembro, chorava, berrava. E quando chegamos na feira, a primeira barraca, a barraca das batatas, foi reunindo um burburinho, um monte de gente em volta. E aí ela falou assim para mim: presta atenção na batata, filho. Pega uma a uma com a sua mão. Tem que pegar batata bonita, boa, para fazer para o seu pai, que é português e gosta de batata cozida. E ela me levou prestando atenção na batata. Vinham pessoas, me viam, abraçavam minha mãe, uma delas chorava. Meu Deus, como seu filho ficou. Quando eu ia prestar atenção nas pessoas em volta, ela me mandava prestar atenção naquilo que eu tinha que fazer. E aí eu voltei para casa e eles disseram assim: obrigado, filho. Ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Eu fiquei com coragem. E na semana seguinte, eu fui com ela, por minha livre e espontânea vontade, até a feira livre. E quando cheguei, o que aconteceu? Mundo real, Irene. Menino, 7 anos de idade, rosto queimado. Você chega lá, outro moleque vem, queimado. Aí vem outro moleque. Aí eu olhava para eles e falava: pô, mas cada moleque tem um defeito. Esse aqui é o Buda, que era um gordão. O outro tinha uma pinta aqui, vai o Zé da pinta. E logo eu observei que menino que não tem defeito, tu inventa, que ele passa a acreditar que tem. E eu e os meninos ali esquecemos essa coisa da cara queimada, do outro, e começamos a chutar laranja, a brincar juntos ali na feira. E no dia seguinte, os meninos foram bater na porta da minha casa. Ou seja, eu tinha esquecido que aquilo aconteceu porque alguém me levou onde eu não queria ir, alguém me fez ir onde eu não iria, e quando chegou lá, não ficou dizendo: ninguém vai mexer com você, eu vou te proteger, não. Me fez fazer alguma coisa que eu tinha que prestar atenção. Então, Irene, eu tenho 3 fundamentos que estão nesse livro, eles vão comigo sempre,
e foram 3 fundamentos dessa educação da minha casa, que foi: presta atenção na batata, ou seja, presta atenção no que você tem que fazer, com o melhor do que você tem que fazer. Não dê ouvidos ao burburinho do entorno. Segunda lição, a coragem. Meu pai me levou a nadar, me levou a enfrentar o mar lá em Santos. Ele dizia: tem que aprender a saltar da rocha na onda antes que a onda salte sobre a rocha. E a gente saltava quando se formava um vagalhão. Isso é a vida, dizia esse português de Trás-os-Montes. E eles me ensinaram talvez a coisa mais preciosa, Irene, que ficou no meu inconsciente e que definiu, eu creio, a minha vida. Além dessas duas, foi prestar atenção em pessoas admiráveis. Passava uma pessoa que eles gostavam ali na rua, eles me faziam olhar para aquela pessoa e faziam ver aquela pessoa. Eu não entendia muito bem aquilo, mas me faziam ir lá, olhar a pessoa. Eles conversavam lá com o adulto e falavam: viu, prestou atenção nessa mulher? Essa mulher é uma costureira, ela cuida da família, ela vive dignamente fazendo costura para fora. Essa é a dona Marcela. Olha lá aquele homem lá. Esta coisa de terem me ensinado a prestar atenção em pessoas ficou dentro dos meus neurônios, e daí para frente é fácil, porque onde quer que você vai, você tem gente maravilhosa para admirar. E é assim que foi minha vida. Eu admirava pessoas e imitava essas pessoas. E por isso se justifica o porquê eu cheguei onde cheguei, não por brilho meu, não. Simplesmente porque eu ouvi e obedeci 2 educadores semi-analfabetos, que mal sabiam escrever o nome, fazer conta só de mais e menos, não sabiam multiplicar e dividir. Eu devo a eles e a minha comunidade ali pequena, no entorno onde eu nasci. Portanto, educação é vital, sim. E a gente tem que olhar essa educação desde o berço. Educação de valores. Outra coisa importante, né, Irene? Educação. Meu pai me levou para conhecer cadeia com 10 anos de idade. Vem comigo, nós vamos visitar aqui umas pessoas que estão presas. Me levou para conhecer cadeia, me levou para conhecer asilo de idosos, me levou para conhecer lá em Santos o hospital psiquiátrico. Além da bolha, né, Terron? Eu acho tira da bolha. A educação, principalmente em escolas privadas, ela coloca numa bolha completamente surreal. Tira da bolha. Impede as nossas crianças, né, de verem alguma coisa bem. Fui conhecer isso tudo e tinha, por sorte, um tio e uma tia que moravam em São Paulo. Esse meu tio já era um homem relativamente rico. Ele era um representante da marca Jaguar. Imagine, carro Jaguar, né, nos anos 50, 60. Ele tinha uma oficina especializada, uma revenda de Jaguar, e sempre que ele podia também, um mês assim por ano, ele me trazia. Então eu pude conviver com o mundo da base, o mundo do bairro do Marapé, o mundo lá das pessoas, imigrantes, negros, caiçaras. Eu pude conviver ali e pude conviver também o que era você ter uma experiência de ir almoçar ou jantar num restaurante da época, fino, elegante, está dentro de um automóvel daquele. Eu pude ter esse convívio. Portanto, é muito importante que as crianças tenham condição de serem apresentadas ao mundo que sofre, apresentadas ao mundo da base da pirâmide, apresentadas ao mundo do topo da pirâmide. As crianças precisam conhecer todo esse universo de possibilidades e, principalmente, não se vitimizarem e compreenderem que cada ser humano será o resultado do que ele fizer consigo mesmo, e quando você tem um caráter firme, nada poderá parar você. Terron, eu já vou deixar aqui no ar o convite para você fazer o lançamento desse teu livro aqui conosco. Março, se a gente não tiver vacina, vai ter que ser online, mas se a gente tiver vacina, a gente faz um encontrinho presencial, inclusive, para a gente poder fazer com honras esse lançamento. Mas já fica aqui o convite para fazer a participação aqui na nossa live. Quero ter esse livro, meu amigo, aqui autografado, bonitinho, fazendo companhia para o outro livrinho seu, e quero poder lê-lo antes também do nosso encontro, para a gente poder falar
bastante a respeito dele, porque a gente tem muito que aprender contigo. Terron, tem um monte de perguntas aqui, de comentários do nosso público, mas antes, a gente tem pouquíssimo tempo já, mas antes da gente ir embora, eu queria comentar com você uma coisa, várias coisas que me preocupam, mas assim, primeiro a questão do homeschooling, né? Qual que é a tua opinião sobre homeschooling? Pensando em tudo isso que você acabou de falar, na questão de a gente sair da bolha, na questão de a gente proporcionar que o nosso jovem conviva, né, com outros e com outras realidades e tal. O que você pensa do homeschooling? É uma alternativa para a educação? A gente pode considerar isso aqui no Brasil? Eu acho que tudo que é ou isto ou aquilo não tem espaço no mundo. Eu diria que é um e isto e aquilo. Agora, o mundo todo da internet, o mundo todo esse que nós estamos aqui ligados, eu tive também a felicidade, quando estava no Jornal Estado de São Paulo, de participar do Media Lab, lá no MIT, estudos espetaculares, em que eles colocavam sempre para trabalhar uma dupla de ciências exatas com uma outra pessoa de ciências humanas. Entendiam que no desenvolvimento da tecnologia era fundamental ter humanas e exatas trabalhando juntos, aumentava a possibilidade criadora. E lá eu participei de debates interessantes, em que acontecia assim: tem coisas que uma vez inventadas jamais serão desinventadas. O lápis jamais será desinventado. O garfo e a faca jamais será desinventado. O livro jamais será desinventado. A convivência humana jamais será desinventada. E com relação a este mundo da internet, a compreensão era a seguinte: é um mundo que pode te permitir, em 2 horas, pesquisar e saber coisas que um ser humano, sem ela, levaria, às vezes, anos para saber. Então, é um mundo que permite um acesso a um conhecimento extraordinário, profundo e vertical. Porém, eles diziam assim: criará muito lumpen digitais, pessoas que não sairão da superfície dessas redes. E isso é um hipnótico, isso é um processo ilusório terrível. Então, é uma mídia inovadora, que tem um potencial extraordinário quando aprendemos a usá-la, ou ela pode ser uma mídia destruidora quando você permite que uma pessoa fique hipnotizada exclusivamente por ela, passando o dia isolado num fundo de um quarto e de uma maneira muito perigosa, muito bem comportado o tempo inteiro ali, exclusivamente num convívio. Né? Contido na hipnose, contido naquele espaço. Uma hipnose. E sabe-se lá, mergulhando em quais cenários. É importante o papel do adulto mostrar o mal que existe. Meu pai me mostrou como era fumar maconha e que tipo de mal isso causava. Me mostrou como é que era e o mal que isso causava. Quando eu tinha 10, 11 anos, convivi, foi tocar rock and roll na zona do Cais de Santos, né? Com 16 anos de idade, num ambiente de uma galera pesada. Tinha amigos da pesada. Eu convivia com amigos da pesada, mas eu nunca virei igual a eles. Então, não é, eu vou proteger o meu filho não mostrando a ele o mal. Tem que conhecer. Porque se ele não conhecer, ele vira um ingênuo. Precisa conhecer o mal, assim como tem que conhecer o bem. E ensinar qual é a luta, qual é a camisa que ele veste nesse time dessas escolhas. Então, o assunto de você poder estudar, ter esse meio complementar, um meio adicional, poder falar com crianças, e no nosso caso, com alunos já jovens do planeta inteiro. Muito legal. Eu ontem mesmo estava dando uma aula para alunos da China, da Ásia, falando com eles o tempo todo. Ok, isso é muito legal. Mas, porém, o convívio, o momento em que você está junto, mesmo no escritório, criar, essas coisas são absolutamente, na minha forma de ver, impossíveis de serem assim, um mundo do ou isto ou aquilo. Então, teremos um mundo do e isto e aquilo. Teremos, sim, possibilidade de fazer um home office, de fazer um homeschooling, porém, nada vai substituir a importância do convívio. E se a molecada da minha rua com quem eu convivi me deu ensinamentos de vida simplesmente fantásticos, simplesmente extraordinários. Devo a eles. A minha molecada da minha rua lá com quem eu convivi. Tinha moleque ruim? Tinha.
Tem 20 moleques lá da minha rua, tinha uns 2 que eram umas pestes de pequeno. Foi importante ter convivido com eles. Aprendi o que é bullying. Aprendi como é que você age. Aprendi que existe muita gente legal. Ou seja, esse convívio humano é importante. E aí, esta coisa aqui com quem nós estamos falando, eu fiquei impressionado com o bullying virtual. Ele tem uma dimensão simplesmente destruidora de um ser humano. Me convidaram numa escola lá em Brasília, já tem uns 3, 4 anos atrás, para ir lá. Tinha havido lá um suicídio de um jovenzinho, de 12 anos de idade. Me pediram que fosse lá conversar. Lá. Muito bem. Eu fui. Eu fui em todas as classes. Entrava na classe e falava assim, olha, aqui vocês são... Tem 30 aqui, 30, né? Jovens da faixa de 10, 11, 12, né? Não eram pequenos de 4, 5, 6. 10, 11, 12 anos de idade. Olha, aqui vocês são 30, né? Legal. Puxa, olha, eu tenho certeza que de vocês 30, tem 2 que são umas pestes. 2 de vocês são difíceis. Vocês adoram fazer bullying com os outros. E eu sei que aqui também tem uns 2, 3 que sofrem muito com esse bullying. Eu não sei quem é. E ao falar isso, eu já via eles se mexendo nas carteiras. Quem eram os moleques safados, que adoravam fazer bullying, já ficam assim, e já vi também a vítima. Eu vi o carrasco e vi a vítima. Muito bem, olha, são dois malzinhos, né? Que eu gostaria que viesse fazer bullying comigo. Estão vendo aqui a minha cara queimada? Vem fazer bullying comigo, tá bom? E sei que tem aqui uns 2 que sofrem com vocês. Mas agora, quero perguntar aqui, são 2 e são 2. São 4, aqui tem 30. E vocês, 26? Se aqui tem alguém sofrendo, porque tem alguém fazendo um bullying exagerado com alguém que se sente muito mal, a responsabilidade não é dos 2 que fazem. A responsabilidade é dos 26 que olham e deixam. Então, eu quero que os 26 não permitam exageros para pessoas que vocês sabem que são sensíveis e que sentem muito e que podem, a partir disso, fazer uma coisa muito ruim com a vida delas. A responsabilidade é dos 26. Estamos combinados? Agora, não confundam bullying que destrói uma pessoa, que magoa muito uma pessoa, com uma brincadeira. Uma brincadeira, um barato, isso faz parte do show. Então, também, atenção, né? Vitiminhas, também, né? Não é qualquer coisa, né? Também vamos, né? Não é qualquer coisinha. Também, me chamou, porque meu cabelo é encaracolado. Tá me chamando de bombril, porque meu cabelo é encaracolado. Cabelo encaracolado, deixa. Também vamos com calma também, né? Então, este processo, quando você vai para o mundo virtual, ele é terrível, porque passa uma impressão de que o mundo inteiro, o planeta inteiro, está te odiando. Mas se você também pudesse fazer lá uma análise de Big Data, você iria ver que é ali um grupo de 2, 3, tirando um barato em cima de você, uns lá que até acham engraçadinho, como é a norma, e outros que não ligam, não estão nem aí. E você vai achar que a maioria quer te destruir. Então, isto tudo, eu acho que quando falamos de superação, superar é preparar um ser humano desde pequeno para o enfrentamento da realidade do mundo. Forças do bem, forças do mal. Quando a gente fala de superação, quando a gente fala de chegar a algum lugar diferente do lugar em que se estava antes e tal, a gente também está falando de sonhos, né? Tem muito adulto aí que acha que jovem não sonha, não sabe que essa geração não sabe mais sonhar. E uma das coisas que eu mais admiro em você é essa facilidade que você tem para chegar no jovem, para tocar o jovem, né? Em 2016, tive a honra de ter você no nosso congresso lá na Unifesp, falando para os nossos jovens. Foi uma fala rápida, mas impactante, e eu falo com muitos daqueles jovens presentes naquele congresso ainda hoje, e eles se lembram muito de você, têm muito carinho pela tua fala, e foi uma fala muito marcante para eles. O que você tem a dizer?
Você que aqui nesse livro, né, fala sobre o programa que você participou com 500 jovens talentos numa grande corporação, e eu sei que isso você falou no livro, mas é um negócio que você faz sempre, você está sempre envolvido em algum projeto que envolve jovem, como você disse dessa aula que você participou agora, recentemente com meninos da China até e tudo mais, mas nesse projeto em específico, a tua missão era buscar jovens e brilhantes recursos humanos. Você achou sonhos neles? Como é que a gente desperta sonhos nos nossos jovens para que eles tenham a ambição da superação? Conta para gente. Olha, eu observei algo muito preocupante. Uma das experiências efetivas que eu vivi dentro do grupo do Jornal Estado de São Paulo, eu disse, eu quero fazer recrutamento e seleção de jovens no que eu chamei base da pirâmide. Eu quero que ir nas escolas, não, a GV, ok, isso faz parte, mas eu quero fazer um recrutamento em faculdades mais populares, com pessoal mais... E você sabe qual foi a maior dificuldade que eu encontrei? Autoestima. Impressionante. O quê? Jornal Estado de São Paulo, Estadão, isso não é para mim. É impressionante, mas o maior drama que eu encontrei foi um processo de autoestima. Eu creio que este assunto a gente precisaria olhar com muito carinho, porque eu vejo uma fábrica de vitimização em altíssimo nível. Né? Não vou entrar aqui em política, mas o presidente da República, isso eu posso falar porque não é daqui, presidente da República dos Estados Unidos se vitimizando. Olha o que fizeram comigo, olha que estão me fraudando. E quando você chega de exemplo, só falar dele, basta você olhar as lideranças planetárias, o quanto que elas hoje se vitimizam. Então, quando você vai para um nível desse, é uma coisa impressionante a vitimização. E esse exercício, o que eu mais senti de dificuldade, eu quero contratar, eu quero ter um grupo, eu quero de vocês. Pouquíssimos se apresentavam, e eu percebi que o maior problema era a própria autoestima baixa. Essa autoestima definia um patamar que parece que já era uma voz de um juiz, dizendo, você não. Então, esse assunto é um assunto que me deixou muito preocupado quando a gente fala aí da educação e da busca de dar dignidade ao ser humano. E aí eu pergunto, quanto de auto-vitimização não está impedindo que muitas pessoas possam ter um progresso educacional, profissional, executivo, enfim, empreendedor na vida. Então, isso. Espera um pouquinho, eu vou pedir para você se despedir correndo. Eu tenho 30 segundos aqui antes do Instagram derrubar a gente, mas a gente continua no Facebook. Espera aí. Beijo para você que está aqui no Instagram. O Instagram só tem 1 hora, a gente está caindo aqui do Instagram. Espera aí que a gente se despede com mais dignidade no Facebook. Terron, gratidão, meu querido, gratidão imensa. Mas não sai daí não, que eu estou no Facebook com você. Você que está aí na nossa audiência, gratidão imensa pela audiência no Instagram. A gente vai se despedir rapidinho lá no Facebook também, tá bom? Que delícia esse papo contigo, aprendendo um montão com você. Pera aí, gente. Beijo grande, Terron. Até mais, meu amigo. Tchau, tchau. Eu já nem lembro, gente, como finalizar isso aqui. Será que esse negócio não me deixa finalizar agora? Pera aí. Vamos lá ver como é que eu finalizo isso aqui. Vamos lá. Beijo, gente. Terron, meu querido, aqui pelo Facebook, a gente também vai se despedir do nosso público, te convidando para voltar muitas mais vezes. Eu quero que você deixe um recadinho final aqui para o nosso público. Terron, o que você diz para a gente de recadinho final? O que você diz para o nosso público, meu querido? Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Terron? Terron, tá me ouvindo? Tô aqui no computador agora. Agora a gente saiu do celular e ficou só aqui no computador. Você tá me ouvindo? Me ouve? Oi, tô ouvindo. Ah, maravilhoso, perfeito.
Agora, só para gente finalizar, aqui pelo Facebook também, sem tanta correria como é pelo Instagram, que derruba a nossa chamada, me dá muito medo de perder todo o nosso conteúdo. Eu queria que você deixasse um recadinho final, já aceitasse o nosso convite para a gente estar juntos em março, no lançamento do teu livro. Agradecer você por mais essa participação com a gente, por mais uma vez que você contribui com o nosso grupo, agradecer por tudo que você tem feito, por tudo que você tem ensinado nesses anos todos, dizer que é uma honra andar ao seu lado, de mãozinha dada, aprendendo. Eu quero estar muito mais perto de você, que tenho muito para aprender contigo, meu querido, muito mesmo. Eu queria que você deixasse um recado final na nossa live, para o nosso público do Facebook também. Muito bom. Bom, Irene, prazer é meu. Faço questão também da gente fazer mais coisas. Você se recuperando tem que celebrar. Não esqueça disso. Precisa, né? Porque o divertimento, como diz o Domênico De Masi, sociólogo admirável, a felicidade é você trabalhar em alguma coisa com muita paixão, onde você aprende, onde você se diverte também. Então, isso é um dos fundamentos da alegria e da felicidade. Conta comigo sempre, o poder do incômodo deverá sair, e vamos ver se ele nos incomoda, para não parar e para continuar criando. Eu quero deixar para o pessoal, olha, pessoal, assim, a gente, quando realiza que o viver na Terra é imperfeito, a gente para de procurar a perfeição, porque é uma utopia, e a gente compreende que o trabalho da gente é fazer aperfeiçoamentos, né? Num lado, que é o lado, então, da discussão da ética, da discussão do que você entende que é o seu valor. Falamos do aperfeiçoamento das forças do bem, das forças criadoras, da humanidade, né? Do processo humano, da dignidade humana e da luta constante e permanente entre essas duas coisas que estão presentes no universo, a entropia e a sintropia. Então, nós humanos, a grande felicidade é poder ter essa consciência e poder optar. A camisa do meu time é a camisa sintrópica, portanto, que vem a entropia, sempre virá, nunca vai parar de vir, e essa pandemia, falando disso, Irene, quando a gente vai ver a história humana com as enfermidades, nossa, tanta história humana que as enfermidades mudaram países, mudaram destinos, está presente na nossa vida, não vai parar de vir. A ciência vem aí, sem dúvida alguma, com vacina, e a gente vai ficar também, não é tão diferente assim do boi, da boiada. Boi tem que ser vacinado todo ano, né? Boi tem que ser vacinado todo ano. Nós vamos também ter que receber essa vacinazinha aí, porque esses bichinhos aí invisíveis, os vírus, não param de se aperfeiçoar. Eles vivem um aperfeiçoamento E uma superação constante, né? Uma imensa superação, sob as piores circunstâncias, viu, Irene? Total, total. Meu amigo, gratidão mais uma vez por você estar conosco. Até a próxima live. Sempre uma honra estar com você, sempre um aprendizado gigante, mas mais que acima de qualquer coisa, é sempre uma alegria poder caminhar ao seu lado. Gratidão imensa. Valeu demais, meu querido. Beijo grande para vocês. Vocês que estão no Facebook, obrigada também por estarem com a gente. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante também, assim como eu. Tenho certeza que vocês curtiram muito esse nosso amigo querido. E daqui a pouquinho a gente faz mais uma live falando sobre um monte de outros assuntos que a gente tem pendentes, né, meu amigo? Beijo grande. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.